Vai lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui do Campeonato Paulista. Palmeiras enfrentou hoje no Allianz Parque o Inter de Limeira. O Palmeiras, que não havia vencido ainda jogando em casa, venceu hoje por 2-0. Teve até oportunidade, Endrick quase marcou um golaço e Dudu também acabou desperdiçando um pênalti, né? O Endrick também sofreu um pênalti marcado aí pelo Rafael Veiga e o segundo gol aí marcado pelo Piquerez. Palmeiras vence o Inter de Limeira por 2-0 e se mantém aí primeiro colocado no grupo, né? E primeiro também geral no Campeonato Paulista, galera. E bora acompanhar aqui mais um debate do ESPN falando tudo sobre esse jogo entre Palmeiras e Inter de Limeira. Vou deixar o link na descrição. Crécio, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Ofensivo, com o Flamengo já foi um jogo de 4-3. Isso é o quê? Ausência de Danilo? É mudança ali atrás? Eu acho que são ajustes, né? Porque o Abel vem tentando, como ele perdeu peças e ele não ganhou reforços para essas funções, ele está tentando encontrar soluções para o time com o que ele tem, porque de maneira igual, o time não vai jogar. Você tem o time montado com Danilo e com Scarpa. Você tira Danilo e Scarpa e coloca os jogadores que eram reservas, eles não são iguais, né? Então o Palmeiras não vai executar as mesmas funções. E o Abel tem aproveitado esse instante para tentar encontrar. Então o papel do Gabriel Menino, por exemplo, é um papel de muita movimentação, mas uma movimentação um pouco diferente daquela que o Danilo fazia. Danilo era um cara que batia numa área e batia na outra área com muita velocidade. O Menino, ele faz movimentos mais laterais, ele cai muito pro lado direito, é um cara que busca muito a construção porque ele tem um bom passe. Então, acho que essas novas movimentações que ele vem testando no time do Palmeiras, por um lado, o Paulistão é para isso, e é para experimentar, para evoluir e para encontrar soluções para a temporada, mas enquanto isso não fica perfeitamente azeitado, é bem possível que você acabe gerando espaços para o adversário. Então, a gente fala em variação. Em alguns jogos da atual temporada, quando o Palmeiras tinha a bola, saía com 3 zagueiros, o Piquerez ficava mais como zagueiro, junto com o Murilo, com o Gomes, abria o Rocha pela direita, abria o Dudu pela esquerda, encostava a Rony no Endrick como uma dupla de ataque. Hoje já começou diferente. No último jogo também, a hora de saída mantinha a linha de 4, saía com os laterais. A hora que a bola progredia, um dos laterais fecha por dentro. Então ele está tentando encontrar novidades, né? Repertório para o time do Palmeiras, e acho que está corretíssimo, e a tendência é que ele continue ajustando isso ao longo da temporada para que o Palmeiras seja mais sólido defensivamente e mais envolvente ofensivamente, porque a gente já sabe o que o Palmeiras é capaz de oferecer em sua consistência defensiva. E a gente já cobrou o Abel em alguns instantes um maior repertório ofensivo. Sim. Eu acho que agora os movimentos do time são para buscar um maior repertório ofensivo e vai tentar encontrar esse equilíbrio para ser menos alvejado quanto às finalizações. É engraçado, né? O Abel é um treinador tão bom que no primeiro ano, primeira temporada do Abel, todo mundo exigia isso. Na segunda, você já via ele de uma maneira diferente, encontrando saídas para as armadilhas que ele encontrava dos adversários. Nessa terceira temporada, já no Campeonato Paulista, a gente já vê também algumas diferenças do que ele apresentava na segunda temporada dele e em 2022. Bora para o Allianz Parque, a gente conversa agora com Vinícius Nicoletti, que está na zona mista. Daqui a pouquinho os jogadores vão passar por lá. Claro que as pessoas vão perguntar, Rafael Veiga, e aí? Tem que treinar um pouco mais de pênalti? Não perdia de jeito nenhum, perdeu hoje. Dudu ainda mais. Porque do Rafael Veiga a gente ainda pode falar, não, mérito do goleiro. Dudu que mandou para fora, ou seja, Dudu vai ter de treinar um pouquinho mais. E Piquerez fez uma grande jornada hoje, um belo golaço. Vinícius Nicoletti, com você, boa noite, bem-vindo. Marcela, boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esporte. Palmeiras chegando a mais uma vitória aqui no Allianz Parque, ampliando a vantagem na liderança do Grupo D com 5 vitórias e 2 empates. É o único time invicto. O Palmeiras tentando aí repetir a campanha do ano passado, quando fechou a primeira fase invicto, sem derrota. O ano passado foram 9 vitórias e 3 empates. Alguns detalhes dessa partida, né, Marcelo? Vocês já destacaram aí o Endrick, que fez um bom jogo, não marcou gols, agora são 7 jogos sem marcar na temporada, mas a gente não vê ele afobado por estar nessa seca de gols, não marcar esse ano. O Dudu muito mais, que acabou até perdendo o pênalti. Os dois de ataque do Palmeiras são os dois que não fizeram gols nessa temporada. Ele, inclusive, o Endrick, que fez a primeira jogada chutando na trave, depois sofreu o pênalti, foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. E uma questão tática aí nessa partida, o Abel Ferreira trocou
o Endrick e o Rony muitas vezes de função. Então o Rony ia fazer a função ali de centroavante e o Endrick muitas vezes caía pela ponta. Isso é uma novidade nos jogos do Palmeiras. Acontecia, às vezes ele caía ali, fazia uma jogada e ficava na ponta. Dessa vez não, eles trocavam realmente de posição e isso é o que a gente vai acompanhar de repente nos próximos jogos do Palmeiras. O Endrick também jogando um pouquinho na ponta, aproveitando aí a experiência do Rony jogando ali de centroavante. Foi uma questão nessa partida, mas sem afobação, ele serviu os companheiros e depois quando entrou o Giovani, entrou com velocidade, sofreu o pênalti, entrou muito bem na partida mais uma vez, como aconteceu no último jogo contra o Santos, no clássico contra o Santos e também contra o Mirassol, quando ele deu dois gols, mas acabou sofrendo o pênalti, mas no finalzinho perdeu um gol. E outra situação tática, hoje o Zé Rafael jogou de volante, primeiro volante, então de repente por isso até que a Inter conseguiu um pouquinho mais de espaço e chances na partida, criou 3 oportunidades no primeiro tempo e uma no segundo para fazer gol, com grandes defesas do Everton. O Palmeiras deu 30 finalizações, 14 no gol, mas com o Zé Rafael, que jogou muito bem nessa função, na armação, roubando bola, mas não tem a mesma pegada do Danilo, então também é uma situação para a gente acompanhar aí no decorrer da temporada, se o Zé Rafael realmente vai continuar fazendo essa função e dando um pouquinho mais de liberdade para o Gabriel Menino, que deu até 2 cabeçadas no primeiro tempo. Então é uma situação que a gente vai acompanhar. Destaque também aqui para o goleiro da Inter, o Léo Pires. E uma curiosidade, é um goleiro formado nas categorias de base do São Paulo. Goleiro que o São Paulo que tanto procura um goleiro, o Léo Pires, formado nas categorias de base do São Paulo, e com certeza fez uma partida memorável para ele, porque fez grandes defesas e pegou um pênalti do Rafael Veiga. Então a gente segue por aqui acompanhando o Palmeiras, que chegou a 18 jogos de invencibilidade no Allianz Parque, no Allianz Parque, não perde desde julho do ano passado, e nesses 18 jogos são 12 vitórias e 6 empates. Daqui a pouco a gente acompanha então os jogadores do Palmeiras passando aqui pela zona mista e também as declarações do técnico Abel Ferreira. Tá certo, Marcela? Boa, Vinícius. Tá bom, então. Combinado. Daqui a pouquinho a gente volta para o Allianz Parque, porque tem entrevista do Abel Ferreira, tem os jogadores passando pela zona mista e a gente volta. Silas, também queria a tua análise, uma análise geral dessa partida. O Palmeiras voando no Campeonato Paulista. Já dá pra gente olhar para esse Palmeiras e falar, tá pintando sim um campeão, vai ser muito difícil tirar o título, ainda é cedo. São 4 vitórias seguidas, a gente pode falar 5, né, se a gente for contar a Supercopa. Eu acho que sim, o Nicoletti mencionou ali, né, Marcela, a questão do Gabriel Menino, que foi para dentro da área, cabeceou, e o Zé Rafael jogando quase como que o primeiro volante. Essa ideia eu acho que não vai vingar, não. Eu acho que o Palmeiras, se tiver esses 2 em campo, vão ter que jogar um do lado do outro. Não é porque ele fez 2 gols contra o Flamengo na final da Supercopa que ele precisa todo jogo ir lá fazer gol, não. Ele tem que ajudar o time a manter o placar em 0, porque se manter o placar em 0, lá atrás, lá na frente, eles vão fazer. E aí o Zupa falou da questão do repertório que o Abel está tentando buscar. Hoje apareceu de novo, olha aí, o gol do Piquerez, de 3 dedos. Então, quando não é o Murilo Cerqueira que aparece lá, faz um gol. Quando não é o Gabriel Menino, quando não é o Giovani que entra e na primeira bola dele contra o Santos faz o gol. O Rony pelo lado esquerdo, né, acostumado a jogar mais pelo lado direito, contra o Santos. Primeira bola que ele estava do lado esquerdo, o Endrick disputa a bola volta, sobra para ele chuta, faz o gol. Então, assim, não deixa de ser um repertório. Agora, mantém o 0 lá, que a defesa é muito forte. E lá na frente eles vão fazer. Se os 2 gols de pênalti perdidos, se a bola entrasse hoje, já seriam... Quanto ficou? 2-0? Ficou 2-0. Oleada, 4-0. E sabe que o que o Nicoletti falou sobre o Zé Rafael de primeiro volante, eu lembrei imediatamente do papo que a gente teve com o Gabriel Menino, aqui logo depois da Supercopa. E o Menino falou, né, ele trouxe bastidores do que o Abel conversou com eles. E o Abel falou, olha, vocês 2 são 8. Sim. Nenhum dos 2 é 5. Mas vai ter dia que eu vou usar um como 5, o outro como 8. Isso. E vai ter dia que eu vou usar o outro como 8 e um como 5. E dentro do mesmo jogo, inclusive variando. E vai ser assim. Então, o time, eles vão ter que se adaptar a isso e o time também vai ter que se adaptar a isso. Então, é natural que nesse momento o Palmeiras sofra um pouco mais de finalizações. Se o Abel perceber que está mais do que ele imaginava e levando mais tempo para ajustar, aí ele vai tentar encontrar alguma solução, ou fixando um dos 2, ou pensando no Jailson, é isso aí, ou olhando para o mercado. Exato. Será que ele não está fazendo de propósito, Marcelo?
Em que sentido? Colocando Como um assim? de 8 lá para poder, olha, a gente vai ficar vulnerável. Vocês me dão uns 5 aí, que é o que eu preciso. Essa malandragem também. Acontece Tem isso? O quê? O quê? Eu acho que não precisa disso, não. Mas Eu foi acho que o bem. Abel já conversou com a diretoria e falou, Leila, vem aqui. Deixa eu te falar um negócio. Eu preciso de um meia, eu preciso de um zagueiro, eu preciso... O Kusevich Olha o tá indo sufoco embora. que estamos a levar. Vamos falar do Hendrick, que eu acho que é um tema interessante. Não fez gol, mas primeiro 2 minutos ele manda aquela bicicleta na trave. Não marcou, mas buscou o jogo. 65 minutos em campo, 7 ações na área rival, foi o líder da equipe. Chutes 4, o segundo do Palmeiras. No alvo 1, o quarto, então faltou pontaria, apenas 25% no alvo. Faltas sofridas 3, ou seja, foi o mais caçado. Sofreu um pênalti no primeiro tempo. A análise é aquela tradicional nota do grande mestre Cláudio Karsug. É o famoso jogou bem, tirou 3 ou rola um 7, um 8? E aí, ô Zupar? Não, eu vou dar a minha nota pro Hendrick no jogo, é 6,9. 6,9. Olha só. Faltou um pouquinho para ele levar um 7. Olha, 6,9 no Bola de Prata é um notaço. Sim. E se essa bola aí entra, Zupa? Aí ia ser Subia pra 8,9. Ah, que é isso? 9,3? Então, assim, ele de fato buscou o jogo, isso é inevitável. O que me chamou mais atenção do que ele mesmo buscar o jogo, essa jogada foi belíssima. É como os companheiros o buscaram. Isso me chama muito a atenção. Eu acho que os jogadores do Palmeiras entendem que o Hendrick precisa fazer o seu gol na temporada, que isso vai ajudá-lo a deslanchar. Sim. E a todo instante, os jogadores do Palmeiras o procuravam em condição de finalização. É claro que é natural um time procurar o seu centroavante em condição de finalizar, mas me chamou muito a atenção que a todo instante o time do Palmeiras tentava colocar o Hendrick de maneira mais clara para quem sabe, fazer o seu primeiro gol. Ele poderia ter feito. Esse lance do pênalti foi um lance, para mim, discutível. Discutível porque, por esse ângulo, eu não tenho nenhuma dúvida. Pela câmera mais aproximada de trás, eu também não tenho nenhuma dúvida. Mas a hora que botou a câmera de frente pro lance, aí eu fiquei na dúvida. São quantas câmeras? 3. 2 tá dando pênalti. Então eu fiquei na dúvida, mas enfim, o pênalti acredito que tenha sido bem Vai marcado. pra câmera. Tem que pedir um VAR. Eu daria o segundo pênalti para... Esse do Hendrick, não? Não. Diga, se eu fosse o Abel, eu daria o segundo pênalti no Dudu pro Rafael Veiga bater novamente e o terceiro pênalti pro Hendrick bater. Eu acho, porque o Dudu esquece. Que ninguém espera 3 pênaltis. É emocional o negócio do Dudu. E não é batedor de É pênalti. emocional, parece que é fácil. Primeiro que parece que é fácil bater pênalti quando a gente vê o Gabigol batendo pênalti ou outros jogadores, Neymar. Mas a gente vê que não é fácil, não. Falando ainda do Hendrick, eu também senti isso. Eu sinto que a equipe toda está naquela calma. Sim. A gente vai dar a bola para o Hendrick, ele vai fazer o gol dele, tudo vai ficar muito mais tranquilo, tudo vai ficar muito mais fácil. Até a substituição, quando faz a substituição do Hendrick para o Giovani, parece que está todo mundo, olha, mas fica tranquilo, é uma substituição normal. Parece que está todo mundo tomando muito cuidado com o Hendrick, inclusive o Abel. Na primeira bola, o Giovani já dá uma caneta no cara e já entra para dentro da área com a bola. Olha aquele especial. Ele que sofreu o pênalti, né? Do Giovani, ele sofreu o Quer dizer, pênalti, sim. enquanto o Giovani não faça gol, tá tudo bem pro Hendrick. O problema é a hora que começar em sequência. E aí, talvez a pressão vá aumentar. Mas, gente, tem muita coisa em jogo, além da grana, que é muita, e de um acordo que já foi feito lá atrás. Então, agora é cumprir isso aí, até porque o Hendrick, né? 16 anos. Porque tem tanto menino nesse Palmeiras aí, tem o Gabriel, tem agora 16. o Giovani. Ele tá jogando muito bem. Agora, se começar a ter empates, resultados ruins... Esse William Correa que jogou pela Inter de Limeira, junto com o Claudinei, os dois foram meus jogadores. E o William Correa veio pelo Cuiabá, do Jorginho lá, e fez um golaço. E o Cuiabá ganhou de 2-0 do Palmeiras. Então, assim, jogadores experimentados também do outro lado. Mas hoje, o ataque da Inter de Limeira não funcionou. Isso ajuda a esse planejamento do Abel de dar minutagem para o menino, né, para o Hendrick, que é o que ele precisa agora. O que a Marcela colocou, eu vou passar para você, eu acho muito importante, que é esse zelo com o Hendrick interno, mas uma coisa que me chama a atenção, que eu vou pegar o caso do Hendrick para expandir na redoma palmeirense, hoje eu acho que o Palmeirense vai entender. O Abel construiu uma confiança da torcida, a torcida acredita nele como um profeta, um messias. Aquela história de colocar reserva contra o São Paulo, que muita gente... Ele tem um plano. Ele tem um plano. E me chamou a atenção, eu fiz linha de passe pós-jogo Palmeiras e Santos. Quando a gente for falar do Giovani,
todo mundo aí, Giovani tá pedindo passagem, vai virar um problema. A hashtag detonando a bancada no sentido de calma, segura o Endrick. Eles entendem. Ninguém tá, ainda bem que vendemos, porque... Não. Todo mundo abraça. Eu acho que isso fortalece muito, porque o Palmeiras está muito menos sujeito a raios e trovoadas. Mas né? é porque é algo, tem uma palavrinha mágica que o Silas citou aí. Tá ganhando. Resultado. Porque, assim, a questão do Endrick, ela é um dilema, assim, porque o começo dele, e eu digo começo, o fim do ano passado, né? Nem falo questão de base, que a gente ficou encantado e tal, mas o começo dele no time de cima foi tão animador, fazendo seus gols lá em Curitiba, reta final jogando mais, que a impressão que dava era que a hora que viesse o Campeonato Paulista, ele ia continuar nessa fase artilheira e ia se desenvolver como titular, ponto final, era parte do time e vamos embora. Mas o começo de ano do Endrick é mais difícil para ele do que parecia quando a gente viu ele estrear no ano passado pelo time principal. E é natural que ele passe por essa montanha-russa na carreira. É super normal, ele tem só 16 anos. Mas, e aí o Palmeiras se vê num dilema entre compreender, o Palmeiras, eu digo o Abel, né? Compreender essa montanha-russa que um adolescente vai passar como jogador de um time desse tamanho, com essa exigência, e deixar ele até que ele deslanche, e olhar para o que está acontecendo ao redor. Porque se em algum momento o Abel perceber que o Giovani de fato está numa fase melhor, mais pronto para aquele momento, e entender que o Rony como centroavante oferece mais gols do que o Endrick, talvez em algum momento ele tenha que pensar, puxa, vou ter que tirar, vou ter que botar no banco. E aí? Mas o Endrick era a promessa do ano. Então é um dilema entre você entender o momento e não sacrificar o seu time. Não que agora esteja sendo sacrificado, mas ao longo da temporada, em jogos mais importantes, talvez o Abel entenda que com outra formação esse ataque possa entregar mais em número de gols. E aí é um dilema a se pensar, e isso faz parte do fato de você ter um garoto de 16 anos como centroavante titular da sua equipe. Você está muito propenso a essas variações. Então, ao longo da temporada, curta temporada, o Endrick não fez gols, mas ele fez jogos melhores e jogos piores. Hoje ele se enquadrou nos jogos melhores. Em outros ele participou bem menos, só que ele ainda não marcou. E quanto isso mais demorar a acontecer, a ele deslanchar, mais a gente vai ficar olhando até que ponto o Palmeiras vai esperar ele deslanchar sem que o time seja prejudicado. Eu discordo, me permita discordar de você. Sempre. Quando você fala montanha-russa, eu acho muito forte. Não. Eu não acho que ele vive montanha-russa, eu não acho que ele vive um momento ruim, eu não acho nada disso. É muito início de temporada, o menino tem 16 anos, como você falou. Sim. Eu acho que é muito natural o que está acontecendo. Totalmente natural. E eu acho que o Abel tem que deixar o Rony lá o Campeonato Paulista inteiro. Não tem nenhuma necessidade de fazer uma substituição, colocar o Giovani, mesmo que o Giovani esteja jogando bem. Coloca o Giovani ao longo da partida, até porque quem está precisando, o menino tem 16 anos, quem precisa dessa moral, quem precisa desse carinho, dessa atenção, é o Endrick. Eu acho que para agora também. Eu também acho que não tem que mudar agora. Né? Eu acho que ao longo da temporada, se o Endrick encontrar dificuldades para deslanchar, em algum momento ele vai ter que colocar na balança entre continuar esperando ou fazer alguma troca. Mas agora é para deixar mesmo. O Paulistão serve para isso. Exatamente. E ótimo que o Palmeiras tem opções como o Giovani, que já se mostra uma opção mais interessante do que alguns outros que já estavam lá. Então, e é interessante esse movimento que o Palmeiras fez. O Palmeiras, por exemplo, abriu mão do Wesley, negociou o Wesley com o Cruzeiro e ainda ganhou uma grana, para abrir espaço para o Giovani ter mais minutagem e colocar, quem sabe, em breve, uma dúvida na cabeça do Abel, porque o Giovani tem muito talento. Ele é assim como o Endrick, de maneira diferente, mas ele é um jogador diferente. O que ele faz do lado de campo não é normal que os meninos da idade dele fazem. Então, em algum momento, o Abel vai ter que tomar decisões mais importantes. Até porque a única chance seria ele mudar o sistema. Agora, ele não vai mexer no Dudu, ele não vai mexer no Rony e ele não vai mexer no Veiga. É isso. A única chance seria ele colocar um 9 para o Endrick fazer segundo atacante. Sim. Aí eu acho que o Endrick renderia mais, por quê? Porque teria um pivô para segurar essa bola, uma parede. Ele não tem com o Rony, nem com o Dudu, e muito menos com o Veiga, que joga atrás. Então, o menino precisa fazer um gol. Sim. Dá um pênalti para ele bater, fazer qualquer coisa. E eu não canso de pensar assim, o Giovani tem 19. É muito velho na comparação com o Endrick, que tem 16. Tudo é parâmetro. Né? Olha, vamos para a zona mista, porque o Everton está falando nesse momento, Allianz Parque, fãs de esportes. É isso aí, galera. Você que acompanha esse vídeo do nosso canal aí, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, galera. É isso aí, Palmeiras vencendo mais uma no Campeonato Paulista. O Palmeiras aí vem embalando aí jogos aí atrás de jogos, e agora o próximo jogo do Palmeiras é no domingo, 11 horas da manhã, contra a equipe do Água Santa, né? O jogo vai ser em Diadema.
casa do time do Água Santa, né? Já o Inter de Limeira também volta a campo no domingo, só que 8h30 da noite, jogará contra a equipe do Santo André, galera, é isso aí. E o time do Palmeiras agora vai chegando a 17 pontos, né? Primeiro colocado, São Bernardo, segundo colocado. Lembrando, São Bernardo vem vencendo a equipe do Corinthians por 1-0, né? E vitória muito importante para o time do Palmeiras, vem muito forte. E um fato também é o Endrick, né, galera? O Endrick ainda não marcou nesse ano de 2023. O jogador está muito próximo aí de marcar o gol, né? Segue um pouquinho de pressão em cima do jogador, mas jogador jovem ainda tem que ter muita calma, porque uma hora ou outra o gol vai sair, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.